Opa, eu sou o Sunset e, manos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente tá com obra nova mesmo, tá lançando agora. Então, aproveitei que acabou de sair fresquinha do forno, vim trazer pra vocês acompanharem essa evolução junto comigo. Então já pega a sua pipoca e bora pro vídeo. E nossa obra já começa com um raio caindo do céu, que aparentemente foi causado por um soco de alguém, fazendo uma cratera enorme no chão. E dá pra ver alguém sendo esmagado ali pelo soco. Logo em seguida aparece a pessoa conhecida pelo título de Rei dos Punhos. E assim era chamado o homem que dominou todo o mundo marcial. O cara é insano. E ele era tão poderoso que o título dele era mais conhecido do que seu próprio nome. Ah, e falando nisso, o nome dele era Dan Wonsung. Só que assim, é muito mais legal ser chamado de Rei dos Punhos. Porém, vemos que o rei foi emboscado. E mesmo acabando com praticamente todo mundo, ele ainda se feriu, sobrando somente 2. E eles pareciam serem mais fortes do que os outros NPCs anteriores. Então o rei deu uma de jogador e pegou um NPC que estava largado no chão, dando uma bicuda em direção aos dois. E desesperado, o NPC solta o nome de Demônio da Espada, segundos antes de ser dividido ao meio. O Demônio da Espada sabia que ele era fã do Gojo, só que não tinha condição de fazer um cosplay. E ele só ajudou. Vendo isso, o Rei dos Punhos percebe o quão cruel eles são, não se importando nem sequer com os próprios aliados. Só que prestando mais atenção, ele percebe um símbolo na lâmina, descobrindo que eles são do clã demoníaco. Nisso, o Demônio da Espada desce da pedra falando com o nosso prota, que ele aguentou bem, e que ele fazia jus ao título, e que ele era impressionante. Então o prota, no ódio, manda ele calar a boca, e em seguida olha nos seus olhos e diz que vai acabar com eles em apenas 10 golpes. E cara, esse protagonista aí é cinema. Nessa hora, o Demônio da Espada, achando ele muito arrogante, avança pra cima falando que vai ver por quanto tempo dura todo esse orgulho dele. Então vemos o nosso prota desviar de todos os ataques, o maior Matrix, como se fosse facinho, e ainda conseguindo avançar pra cima do demônio, encaixando um puta socaço no estômago dele, que nem consegue reagir de tão rápido que isso foi. Então logo após acertar o primeiro soco, ele começa a sua contagem, dizendo que um já foi. Logo em seguida, entrando num combo, continuando a contar 2, 3, 4, 5, 6 e até chegar no 8º golpe, onde ele percebeu que tinha algo de estranho. Os golpes já não estavam mais acertando, e quando ele foi dar o 9º golpe, que ele olhou pra cima e viu que a segunda pessoa que estava junto ao demônio estava com um tipo de fios restringindo os braços dele. E vemos que o cara tá com aquele típico olhar de vilão, o safado. E vamos chamar esse segundo cara aí de Demônio 2, já que não fala o nome dele. Isso o prota fica muito confuso, se perguntando o que ele poderia fazer. Então aquele corno se aproveita da situação e enfia uma espada no peito do nosso protagonista, fazendo com que o protagonista cuspa aquele suco de beterraba clássico, fazendo assim com que ele olhe pra baixo e veja o cara ali, abaixadinho, todo na covardia. E ele fala que esse é o fim do reinado do Rei dos Punhos. E olha esse verme, mano, isso aí é muita trapaça, mano. O cara baixou, vacilo. E mesmo com a fucking dor de ter uma espada cravada no seu peito, o prota avança prontinho pra desferir um golpe na cara do demônio, que fica totalmente sem reação. Soco esse que deixou uma cratera imensa no chão, somente com impacto. Porém, por conta do Demônio 2, ele acabou errando esse golpe. Mas também, se ele acerta esse soco, ia estragar o velório. Então o Demônio 2 fala que aquele último golpe poderia ter sido perigoso. E assim o Demônio da Espada ia acabar debochando do nosso protagonista caído no chão, achando que ele já tinha morrido. Então o prota, usando as suas últimas forças, consegue dar um último soco no demônio, assim terminando os 10 movimentos antes disso. Então vemos pela visão do rei que o Demônio da Espada estava puto por ter levado aquele último soco, e o cara ali cascando o bico. Só que a visão do prota vai escurecendo, pois ele estava nos seus últimos momentos. E nos momentos finais, ele lamentou, dizendo que queria ter dado pelo menos mais um último soco. Então logo em seguida vemos um raio caindo dos céus novamente. E esse raio caiu direto em uma casa. Prota morrendo, alguma coisa acontecendo em algum outro lugar diferente. A gente sabe o que vai acontecer, né? O nosso protinha reencarnou. Então ele, confuso, pergunta se alguém está tratando ele, porque o corpo dele já não estava mais tão ferido. Então ele ouve uma criada o chamando de primeiro jovem mestre. Então ele pega um copo de água para poder se hidratar. Então ele vê um rosto todo magro, carcomido, doente, e fica muito surpreso, já que aquele não era o corpo forte do Rei dos Punhos. Então ele cospe toda a água que ele tava tomando. E a cara que ele fez, ele achou até que poderia ser uma máscara. Então a criada vê ele tentando tirar o rosto dele, né, porque não existe máscara ali, vai atrás do médico, achando que ele ainda podia estar doente. E eu sei o que o protagonista tem, é a famosa síndrome do cara
que aconteceu que eu tô nesse corpo diferente. Mas eu também ia ficar muito confuso. Apesar de que o rosto que ele tá agora é muito parecido com o meu, todo seco, cheio de olheira. Então o Prota logo vai olhar no espelho, se perguntando de quem que era aquele corpo que ele tava, tentando se levantar e percebendo que o corpo era fraco demais, se comparando com um veado recém-nascido. E dá pra ver o bichinho se tremendo todo ali, coitado. E ele nota também que ele está no grupo mercantil que fica numa montanha de Juá. E já pensa que eles são famosos, porque até ele já ouviu falar sobre eles antes. Isso levando em consideração que eles só se importavam com lutas. Então o protagonista percebe, vendo algumas cartas, que o real dono daquele corpo é o filho mais velho, Lee Jin-eon. Nome difícil. E ele vê também que ele era viciado em apostas, mulheres e tinha muito dinheiro. Mas muito mesmo. E esse é o kit básico do famoso fracassado no Murim. Então ele pensa consigo mesmo e percebe que isso pode ter sido uma reencarnação. E aqui a gente continua com os Sherlock Holmes. Nisso vemos alguém gritando por ele e vindo correndo em sua direção. E esse era o médico. E a cara desse médico. Então Prota, sem entender, olha pro médico querendo saber quem que é aquele. Já o médico trouxe uma sopa pra ele. Mas o Prota, sabendo que sopa era aquela, percebe que aquilo era um puro veneno pro estado que ele estava. Já desconfiando daquele médico. Olha o vacilão querendo envenenar o nosso protagonista. Então o protagonista pergunta sobre um torneio, pra ver quanto tempo faz que ele morreu. E vê que não faz muito tempo. O Prota então expulsa o médico da sala, pensando que, como não faz muito tempo, a facção demoníaca ainda está intacta. E ele diz que ele que vai arregaçar com todos eles. E vai ser com um soco só. Pique Saitama. E absoluto cinema pra esse Prota aqui no Rod. Olha a cara de raiva que ele tá, meu. Então vemos as criadas comentando que ele começou a comer de novo. E logo em seguida aparece o nosso Prota, saindo do banho, falando pra sempre fazerem uma refeição simples pra ele. E eu vi o olho dessas criadas aí no protagonista saindo do banho. Suas safadas. Enquanto o Prota tá comendo, do nada o médico chega interrompendo e chamando ele. E as criadas então vão saindo da sala pra deixar o protagonista sozinho. E o médico vai entrando, nem sem ligar pra nada. E o Prota já fica ligeiro, pensando que vai capturar esse ratinho. E o médico logo vai dando uma de preocupado pra cima do Prota, se alisando nele. Lá ele. Então o Prota logo corta esse papinho furado e joga na mesa que o velho queria envenenar ele, usando aquela sopa de antes, fazendo com que o médico ficasse alerta na hora. Isso o velho já tenta se explicar, achando que o Prota é otário. E o Prota, dando de desentendido, fala com a maior cara de pau que pensava que aquilo era veneno. E o médico já vai se enrolando todo, falando que ele é o médico pessoal dele, mas diz que já tá indo embora, pois aparentemente ele não é bem-vindo. Então o Prota puto já chama ele de volta, se perguntando se ele ia embora sem a permissão do seu mestre. Em seguida ele fala que é brincadeira e que era pro velho pegar uma carta, pra assim escrever o que o Prota ia editar. Então ele falou pro velho fazer como se fosse ele mesmo dizendo, falando sobre a doença do Prota e como acabar com a vida dele. Nisso o médico já fica cabreiro e para de escrever a carta e já começa a abrir um sorriso. E no momento que ele ia falar alguma coisa, o Prota lançou um hashi na direção dele, passando de raspão no pescoço, deixando o médico sem entender nada ali. Então o Prota já mete um: ei, velho do caralho, não sou mais o mesmo Lidin de antes. Caralho, foda. Cara, Timo, o médico já se cagou todo. E nessa hora o velho já tava se borrando todo, enquanto o Prota explicava sobre a sopa, falando das vezes que o velho ia checar ele escondido pra ver se ele não morreu. E até a cara de infelicidade que o velho fazia quando via que o protagonista ainda não tinha morrido. E o médico, vendo o que estava acontecendo, temendo que esconder o paradeiro de quem estava ajudando ele, começou a mostrar sua verdadeira face. E que face, meus amigos. Que bicho feio da desgraça. Então o Prota, bem tranquilão, fala que até que enfim que ele se mostrou. Então o velho fala sobre matar ele com dignidade. Coitado do velho, mal sabe que quem tá ali naquele corpo não é o mesmo cara. Apesar de que ele também avisou. O povo não acredita, cara. O protagonista fala: não sou mais o mesmo. Ah, eu sou o tal. E o povo não acredita. Aí paga pra ver e toma um esculacho. Então foi só o velho pensar em matar todo mundo ali e puxar um tipo de agulha que o Prota já apareceu e meteu um soco, tapa, não sei. Só sei que esmagou a cabeça dele. Nisso o Prota já voltou a comer a comida dele bem tranquilão. Desperdiçar comida jamais. E novamente reclama que o corpo dele era fraco demais. E pensou sobre precisar recuperar suas forças logo, pois ele recuperado, pouco importava se todo o grupo mercantil estava atrás dele. Esse Prota aqui também é embaçado. E pontua que vai ter que investigar um tal de Gongsung Myeong. Porém, antes mesmo do protagonista tomar qualquer outro tipo de ação, ele sente uma dor de cabeça. E vem uma enxurrada de memórias do antigo dono
do corpo. Ele então entende a posição que ele estava antes, como o primeiro filho do rico grupo mercantil Eunhan. Porém, ele não era tão esperto quanto o segundo irmão e nem tão forte quanto o terceiro. E que ele era somente um irmão mais velho e inútil, que se afundou em bebidas, festas e quando percebeu, já era tarde demais. E por ter ficado tão fraco, foi mandado para a vila em que ele está no momento. Então o Prota, agora que recuperou suas memórias, pode focar somente no seu treinamento e fica indignado pelo dono anterior desperdiçar um corpo tão talentoso, o que parece que é muito normal em manhwa. Então ele pensa que com os conhecimentos que ele já tem da vida anterior e alguns elixirs raros, ele chega num nível alto rapidinho. E quando vira para trás, vê moedas de ouro espalhadas na mesa e lembra que é rico. Queria eu ser rico. Lembrando também que tem que enterrar o corpo do velho. Primeiro dinheiro, depois sumir com as provas. Então é dito que um ano se passa e chega um mensageiro do grupo mercantil atrás do Prota, que fica meio em choque quando se depara com as costas do protagonista, se perguntando se aquele era mesmo aquele fracote de antes. E o Prota aqui já tá como? Ficando giga demais. E bom, nesse tempo que o nosso protagonista ficou treinando, o seu núcleo de energia se manifestou, absorvendo as artes marciais necessárias para sobreviver, tais como a arte da mobilidade iluminada, a arte do corpo iluminado, passo rápido e uma arte que permite ele controlar raios, a arte dos 10 fases do raio branco, chegando até a quarta fase dessa arte dos raios. Então vemos o nosso Prota meditando e logo em seguida ele dá um chute numa folha. Isso aí pra mim é capoeira, cê é louco. O cara meteu um compasso. O mensageiro logo chama ele, interrompendo o treino do Prota, porém avisando sobre uma carta do clã municipal. Então o Prota pede pra ver a carta e o mensageiro fica com maior cara de espanto. O bichinho tá desacreditado, pois ele lembrava de quando o Prota tava todo podre de saúde. Enquanto isso, o nosso Prota tá com a mão estendida esperando o mensageiro voltar à real. O cara ficou perdidinho no mundo da lua. Eles então sentaram juntos para ler a carta. E na carta dizia que o pai colapsou e agora está doente, porém não falava o motivo. E o mensageiro comenta sobre um possível suspeito, o clã Yoang. Esse clã costumava cobrar taxas de proteção pro grupo mercantil e foi acumulando e estão impagáveis agora. O protagonista então pergunta o que o clã Yoang fez para poder aumentar os impostos. E o mensageiro, no ódio, o cara tá quase um pincher, fala que eles não fizeram nada e ainda chama de cachorros. E continua contando da seita da pequena divindade, que tentou fazer umas trocas absurdas com o grupo mercantil e com o clã Yoang, o que aparentemente fez com que rolasse um desentendimento. E diz que o grupo mercantil não pôde fazer nada por conta desse tal do Yoang Yu. Deve ser um oponente forte aí pro nosso protagonista. E nessa hora o nosso Prota se lembra de ter ouvido falar dele. E aparentemente ele é bem conhecido. Então deve ser realmente alguém forte. Então o Prota já em seguida manda um: é só lidar com o clã Yoang que tudo será resolvido, né? Cê é louco, o protagonista poucas ideias. Então o mensageiro fica um pouco confuso, mas continua explicando, dizendo que tem outra razão pro colapso do pai do Prota, pois houve uma briga entre seus outros dois irmãos e que depois da briga o velho colapsou. Então o Prota perguntou se ele desmaiou de raiva e o mensageiro confirma que foi praticamente isso que aconteceu. Então o Prota já fica indignado pelo fato dos seus dois irmãos estarem lutando na frente do líder do grupo dos mercadores, o pai deles. Se é meu pai ali, ele bate em mim e no meu irmão. Então o mensageiro já fica um pouco cabreiro, dizendo pra ele não se preocupar, porque ele não seria prejudicado por conta disso. Então o protagonista já corta ele, dizendo que ele não pode só esperar que isso se resolva sozinho. Então ele decide ir pra lá. Então assim que o mensageiro retorna, ele já vai fofocando sobre o protagonista, porque ele está muito diferente. Forte, bonito. Vixe, esse mensageiro aí, ele corta, hein? Em geral ali já começa a rir, porque ninguém botou fé no que ele disse, falando que o protagonista é um fracassado e zoando com a cara dele sem parar. Vai ser muito engraçado depois que o protagonista aparecer todo bombado, prontinho pra cacetar eles no soco. Então logo em seguida vemos o vice-capitão chegar e ficando feliz pela notícia do protagonista estar saudável, se lembrando dele ter um corpo forte e perguntando quando ele chegará. Então ele ouve um grito dizendo que o protagonista havia chegado. Vemos então o Prota chegando e ficando impressionado com o tamanho do lugar, falando que o antigo dono do corpo já havia nascido com a vida feita, então decide se encontrar com o pai dele. Porém nota que ninguém foi receber ele até o momento, e no momento que ele pensa isso, vemos um monte de gente vindo receber ele. Então o vice-capitão vai até ele para cumprimentá-lo, e nisso o pessoal em volta acha que o protagonista vai zoar com ele, como ele sempre havia feito antes. Porém ele o recebe com respeito, deixando geral impressionado e espantado ao mesmo tempo. E após o Prota entrar, ele se encontra com o terceiro filho, o irmão mais novo dele, que já vem zoar o nosso protagonista. E o bullying tá comendo solto aqui. Então o vice-capitão, já pensando que o
terceiro vai fazer bullying com o Prota, tenta separar eles, mas o terceiro dá um tapa no mano. Então o Prota vendo isso fica com uma cara de nojo e já larga um tapão na cara do terceiro, que desmonta o bichinho. E o terceiro até tenta retrucar, xingando o protagonista, mas ele puto aperta o ombro do irmão com a cara de quem vai ensinar uma bela de uma lição. E aqui azedou pro irmão mais novo. Então logo em seguida vemos o segundo irmão caminhando por aí e percebendo que tem uma galera na frente do quarto do pai dele. Então ele vai ver o que tá acontecendo. Então o vice-capitão fala que foi uma discussão que teve entre o protagonista e o irmão mais novo. Então o irmão mais novo já percebe que foi o terceiro que foi provocar e parte pra interromper eles. Porém quando ele chega, o Prota está ensinando uma lição pro irmão mais novo, que apanhou feio e fica sem entender nada, com uma cara de paisagem. Então corta pro Prota e seus irmãos conversando em um outro lugar. E em seguida, o segundo comenta sobre o protagonista estar saudável. Enquanto isso, o coitado do terceiro tá ali, espatifado no chão. E o Prota vê o machucado na mão do segundo irmão e pergunta se foi o terceiro que fez. E logo já virou outro tapão na cara do terceiro. Sem tá sendo esmurrado, coitado. Ensinando que ele não deve bater nos seus irmãos mais velhos. Já tô ficando com dó dele. Já o terceiro indignado que apanhou pro Prota fica refletindo, pensando que o Prota era muito mais fraco antes. Então depois disso, o Prota e o segundo irmão se sentam pra conversar sobre o fato do Prota estar diferente. Nisso ele vê uns pergaminhos e o segundo irmão fala que é a lista de empregados. Então o Prota dando uma olhada, ele procura quem foi que indicou o Gong Sun Myong, aquele médico velho lá, e vê que foi o próprio Yoang Yu que indicou ele. Então o Prota fica com cara de poucos amigos e pergunta pros seus dois irmãos se alguém deles trabalha pro clã Yoang. Então os dois irmãos com cara de espanto negam, dizendo que era um absurdo trabalhar pra eles, falando que o grupo mercantil é um patrimônio do pai deles. Aí eu senti orgulho deles, pelo menos eles não estão trabalhando pro rival. Então o Prota fica feliz pela resposta e também por não ter que ter matado ninguém ali. Caraca, protagonista. Então ele pergunta se os figurões vão estar na conferência que vai ter no dia seguinte. E o segundo confirma. Nisso o Prota já fala que vai estar lá e sai da sala, deixando os dois irmãos perdidos ali, enquanto o terceiro faz birra. Muito bom. Então vemos que o Prota chega no quarto do pai dele, Lee Seung-min. Nisso o pai já fica surpreso de ver o protagonista e pergunta se ele era o motivo daquele barulho todo que tava lá fora. E aí o Prota dá uma de desentendido. Então se senta ao lado do pai e começa a conversar sobre a saúde dele. Nisso ele estende a mão e coloca no rosto do Prota e vê que ele tá diferente, bem mais saudável. E nesse momento ele vê que o pai dele aparenta estar muito fraco, mas ele ainda sorri, dizendo que está feliz por ele estar bem. Porém o Prota não entende muito a situação, já que ele havia crescido sem os seus pais. Só que tendo acesso às memórias do Lee Jin criança, o pai dele era alguém grandioso e imponente. E agora adulto ele se pergunta quando foi que ele ficou tão pequeno. Nisso o Prota fala pro pai não se preocupar, que ele só precisa eliminar a raiz do estresse, falando que vai cuidar disso. E o velho fica meio que sem entender nada. E o Prota com um sorriso no rosto, meio assustador, ainda reforça que não é nada, pra ele não se preocupar. Já no dia seguinte na conferência, vemos o Young-Yu e seu pessoal, e viu que um Prota estava ali presente, e ficou se perguntando por que dele estar lá, caçoando com ele. Então a conferência segue normal, até que o segundo irmão pergunta se alguém tinha uma opinião diferente. Nisso o maluco levanta a mão pra falar, parecendo aquelas cenas de casamento, tá ligado? Quem tem algo contra, fale agora ou cale-se para sempre. E ele fala sobre o primeiro jovem mestre, o Prota, pois ele não tinha nenhum guarda, e que ele tinha alguém pra recomendá-lo. O pessoal do grupo mercantil já fica meio aborrecido, dizendo que tem gente demais do clã dele por ali. Então o maluco, ouvindo isso, estoura a xícara que ele estava segurando e solta um "foi mal", meio debochado. Olha lá a cara de vilão que vai ser amassado pelo protagonista. E continua perguntando se alguém tem algo a dizer sobre isso. Nesse momento o Prota levanta a mão, falando que tem objeções e que quer dar uma sugestão, indo até a mesa do maluco. E ele fala que a sugestão dele é demitir o esquadrão de guardas do Young-Yu. E todo mundo fica surpreso nessa hora. Já o pessoal do clã começa a rir, e o próprio carinha fica bravo e fala que isso não é algo que ele pode decidir. Então o Prota pergunta se ele tá certo disso e dá um soco na frente dele, destruindo o chão à sua frente, e fala que ele deve ter esquecido, depois de ganhar um pouquinho de influência, mas que o grupo mercantil de Yaunha era dele. Cara, isso aqui foi cinematográfico. E vemos que antes da conferência, o Prota e o segundo irmão conversam sobre o que caralho
Prota ia fazer indo lá. E foi aí que o segundo irmão fica sabendo da ideia do protagonista, que é de demitir a guarda do Yan Yu, deixando o segundo irmão ansioso, pois eles são apenas um grupo mercantil. E o Prota olha pro segundo irmão e diz, perguntando se ele sabe o que aconteceu quando alguém de Jinhua é subestimado. E Jinhua é uma região do mundo marcial. E continua dizendo que quem faz isso acaba sendo devorado. E fala pro segundo irmão olhar em volta, vendo um monte de gente do clã Yuan Yu, assim reforçando a pergunta pro segundo, se perguntando se ele não achava que ele estava sendo devorado agora mesmo. E nisso o segundo irmão concorda e percebe a situação que o grupo mercantil está. Porém o Prota, como seu irmão mais velho, diz que vai resolver, deixa que o irmão dá conta. E voltando para o presente, vemos que o segundo irmão está surpreso pelo Prota ter quebrado o chão na frente do cara, e os lacaios do próprio vão pra defender ele, sacando suas espadas, enquanto se perguntam se o Prota ficou lelé da cuca. E já o pessoal do grupo mercantil, vendo isso, grita em defesa e fica em volta do protagonista. Nisso ele, puto, fala sobre a insolência deles de levantar a espada pro próprio patrão, já os chamando de vermes. O bagulho vai ficar louco aqui, vai virar um campo de guerra. Então o Prota já se aproxima falando um monte sobre ele conspirar, mandando um médico para assassiná-lo, no exato momento que ele estava se recuperando, e que ele instigou uma briga entre dois irmãos, o segundo e o terceiro, e continua dizendo que é tudo por culpa dele, pois agora o pai dele ficou doente, ainda falando como ele poderia ter dominado o grupo mercantil todo com só um dedo caso focasse em um só filho. Então o Prota bota a mão nos ombros dele e diz, o médico deveria ter me matado, mas morreu pelas minhas próprias mãos. Ixi. Com aquele olhar frio, ele finaliza, foi aí que seu destino começou a mudar. E eu só digo uma coisa, tá? Meus amigos, esse protagonista aqui dá o que falar, hein? Yuan, com cara de espanto, pergunta se o médico tinha realmente morrido pelas mãos do Prota. E o nosso humilde protagonista ainda diz que mandou ele pro inferno com um único golpe. Eita, senhor humildade. É o Saitama cabeludo. E continua dizendo que ele deveria ter se esforçado mais se queria dominar algo. Yuan, ouvindo isso, tremendo de raiva, começa a se preparar para atacar o Prota. E bom, o Prota já tava esperando por isso. Então ele simplesmente intercepta o ataque, usando apenas o seu punho. Geral que estava em volta sente a pressão dos dois, enquanto o cara fica surpreso por ver raios. E todos se perguntam se o Prota tinha aprendido artes marciais. Foi um processo um pouco mais fácil, ele só morreu e reencarnou no outro corpo. A parte mais dolorosa é a parte de morrer mesmo, mas aí tem a segunda chance e deixa tudo mais fácil. O Prota então, provocando, fala sobre bater em alguém que acabou de se recuperar. Então o vilão ali se remoendo de raiva do Prota por estar o provocando, em seguida gritando pra todo mundo ficar de testemunha, pois aquilo seria um duelo oficial. E o Prota retruca falando que ia ser um duelo de vida ou morte. Cê é louco, deu até um arrepio na espinha. Os dois então se posicionam para lutar, enquanto o maluco avança, falando que o Prota não tem experiência. Esse aí sabe de nada, inocente. Então ele se esquiva do ataque e pergunta como ele ousava falar de experiência logo com ele. Então ele mete um puta socaço no estômago dele, dizendo que ele tá pelo menos uns 100 anos à frente, o chamando de verme, mandando ele pra muito longe. Já o maluco não consegue entender nada, e o Prota continua avançando, sem deixar ele nem reagir, e fala que vai mostrar a diferença dos dois, e avança usando a arte da mobilidade iluminada. E os dois começam uma trocação sincera de golpes, até que o vilãozinho percebe que tava estranho aquilo ali, pois não parecia ser alguém que acabou de aprender artes marciais, e parecia que ele estava lutando com um mestre. E cara, é simplesmente o rei dos punhos. Então o otário recua nervoso com a situação, indo pro tudo ou nada. E os NPC em volta já ficam comemorando muito felizes e continuam gritando, dizendo que ele não vai perder pra um pirralho, que eu achei engraçado. E não deu nem tempo do ataque sair, e o Prota já veio e deu um shoryuken nele, só pra parar dele ser otário. O cara voou tão longe que quase virou um pássaro. Equipe Rocket decolando na velocidade da luz. É muito bom que na maioria das vezes os vilões só saem voando e somem no céu. Enquanto isso, o pai do Prota, vendo tudo de longe, fica orgulhoso, pois o seu filho aprendeu artes marciais. Já o vilãozinho cai que nem bosta no chão, e os NPCs começam a ir lá pra ajudar, falando que o Prota iria pagar por isso. Então vem outro maluco do clã do Yuan, falando que o duelo foi justo, porém que eles não vão poder negar se insistirem em uma vingança através de duelos. No caso, o grupo mercantil não vai poder evitar de ter essas lutas. Então o Prota fala que retribuiu na mesma moeda, bondade com bondade e maldade com maldade, e colocou toda a responsabilidade nele mesmo, não no grupo mercantil. Ele puxou a responsa aqui. Então
o segundo irmão responde preocupado, falando que aquilo era perigoso. Porém, o Prota diz que o grupo mercantil é dele, do pai dele, do esquadrão de guarda que recebeu logo cedo na sua chegada, pertence às criadas, e finaliza dizendo: o nosso grupo mercantil não vai ser brinquedo de lixo como vocês. Esse protagonista aqui tem personalidade, caramba, foda. Deixando todo mundo emocionado com a situação, felizes pelo Prota ter vencido. Então logo em seguida ele aborda o seu segundo irmão, falando pra que ele comprasse um elixir pra ele, falando que ele merecia pelo menos isso depois de tudo que aconteceu. Já o irmão com um sorriso concorda, e o Prota diz sobre ter em mente um novo esquadrão de guarda. E a gente vê 3 pessoas que parecem ser mercenários numa mesa, e tem 2 cabeças de rolão gigantesco ali. E eles comentam também o nome do nosso Prota, e parece que as notícias já chegaram até eles. Voltando pro primeiro dia da volta dele pro grupo mercantil de One, o Prota já está caminhando com o vice-capitão, quando olha pro lado e pergunta pra ele se ele já comeu. O vice-capitão, meio sem reação, fala que ainda não, porque ele estava trabalhando desde o amanhecer. Já o Prota começa a ficar puto, pois os guardas do clã Yuan estavam à toa, enquanto uns ainda não tinham nem ido comer. Nisso ele, debochado, já pensa na vida boa deles, mamando do dinheiro dos outros, e já pensa em arrancar esse tipo de gente de lá. Ficou com tanta raiva que até quebrou o apoio. E agora, voltando pro presente, ele já está na frente de um lugar que parece ser um clube, com pessoas jogando, fumando, até verem o Prota e começarem a comentar dele, o chamando de otário. O Prota então passa por eles, só tacando foda mesmo. Acho que pro protagonista eles não passam de minúsculos insetos nesse ponto. Então o Prota anda até a frente de uma porta, aonde tem um gordão de guarda. Esse que ainda tem coragem de zoar o nosso protagonista. Então ele, já enjoado do gordão encostar nele, fala pra ele não tocar em sua roupa, pra ela não ficar com gordura de porco. Então o porco, quer dizer, o gordão, fica sem entender o Prota, que só manda ele abrir a porta sem querer muito papo. Logo quando entra, aparecem 3 pessoas. Aparentemente esse com cicatriz é o líder, o tal do Raposa Venenosa, e os seus servos, os cabeça de rolão. Então o líder deles falando que são sem coração, pois comentaram que fazia tempo que não viam Prota. Nisso ele reforçou que ele estava doente, dizendo que é um amigo do protagonista. Nisso ele pensa no que ele disse sobre serem amigos, e relembrando memórias de quando eram amigos de infância, mesmo que essa amizade incluísse violência unilateral e extorsão de dinheiro. Coitado. Ainda pensando sobre que nessa geração o sentido da palavra amigo deve ter mudado. Então o tal do amigo continua a conversa dizendo que depois de tanto tempo ele deve estar se coçando pra se divertir, enquanto pensava também que não havia tido nenhum outro trouxa pra ele sugar dinheiro, igual ele fez com o nosso protagonista. Então até fala que vai dar um presente para ele, porém ele começa a ficar um pouco incomodado, já que o Prota não disse nem sequer uma palavra até o momento. Enquanto o Prota estava calado, ele estava pensando se matava ou não essa raposa, pois ele não precisava dele, e sim dos irmãos gêmeos que viviam como capangas dele, fazendo eles valiosos demais para apodrecer com essa raposa. Nisso o Prota, com um sorriso no rosto, fala para ele passar a chave do cofre, e o amigo, sem entender, pergunta se ele queria dinheiro. O Prota só concorda, falando que só quer um dinheiro em espécie, falando que só queria uma compensação do que fizeram com ele, os investimentos forçados, juros, dinheiro que eles extorquiram deles, contas do hospital, e pede por uns 100 mil por tudo isso. Um valor simbólico, pô, confia. E ele ainda achando que foi bonzinho demais. E nessa hora dá pra ouvir a raposa dando risada, zoando e falando que ele aprendeu matemática enquanto estava isolado. E depois continua dizendo que no cofre tem muito mais que isso. Nisso ele chega perto do Prota, colocando a mão no ombro dele e apontando pro cofre, e diz que nada que tá lá pertence a ele, ficando cada vez mais puto, e pergunta o porquê o Prota está ignorando ele esse tempo todo, e continua dizendo sobre ele fingir estar doente e voltar exigindo a chave do cofre, chamando o Prota de merda, e até o momento em que ele pergunta o que deu no Prota, perguntando se ele quer morrer, até que ele dá um sinal pros gêmeos darem uma surra no protagonista, e quando os 2 gêmeos encostam no Prota, isso foi a gota d'água. Então puto, ele diz que ainda fez questão de ser bonzinho, e já com muita raiva, segura o gêmeo e joga ele pra longe na sala, quando vemos o outro gêmeo indo pra cima dele, mas só leva uma na perna, que até quebra o osso, tá porra, assim caindo no chão. Prota então olha pra trás e vê os gêmeos, e mesmo tudo fudido, eles se levantam de novo, sem medo algum, e é aí que o Prota dá mais valor pra eles. Então os gêmeos continuam avançando, porém o Prota só some na frente deles, fazendo eles se perguntarem aonde que ele foi parar, e ele simplesmente aparece atrás deles, segurando seus 2 potes imensos e dando um sorriso, dizendo que eles são bons demais para apodrecer ali, e os nocauteia logo em seguida. E a raposa, vendo isso, só tem uma reação: foda.
Então o protagonista finaliza dizendo, enquanto olha pra raposa, que havia sobrado só ele, chamando ele de querido amigo. Esse aí tá lascado. Então logo em seguida o tal do best friend começa a se aproximar enquanto fica surpreso pelo prota saber artes marciais, falando que ele pelo menos poderia ter avisado. O prota então só olha, dizendo que percebeu suas intenções, enquanto o tal melhor amigo já estava se tremendo, dizendo pro prota não se aproximar e que queria só conversar. Isso enquanto se remoía por dentro por estar com medo do protagonista. Nisso ele pega o último resquício de coragem e avança pra cima. Então nosso cabeludo fala que o primeiro ataque ganha, chamando ele de otário, levantando a mesa e chutando ela em direção a ele. E acompanhando essa ação, que quebra a mesa em milhares de partes, segurando na cabeça dele, falando que o segundo ataque ganha, chamando ele de desgraçado. E esse aqui é diferenciado. E logo em seguida ele dá um choquezinho nele. E até o guardinha achou que alguém ia morrer ali. Então o prota, já vendo que tinha fritado ele, solta ele no chão, agachando na frente e falando pra ele acordar. Então seu best friend, fazendo uns sons estranhos, se levanta e diz que ele está bem, e mente que nem sente esse infeliz. Isso enquanto fica pensando o que o protagonista fez na recuperação dele, se perguntando se ele só fingia que estava doente pra treinar escondido, achando que o prota treinou pra se vingar dele. E no fim o que mais foi conivente pra ele foi que ele fez isso só pra poder se vingar. E começa a bajular o protagonista, perguntando se tem mais coisas que ele deseja além da chave, enrolando ele, falando sobre eles serem amigos de infância, até chegar a abraçar o prota, falando que nunca mais vai bater nele, e como se ele conseguisse bater nele também. E o prota quase vomitando de tanta falsidade. Após então chama os gêmeos, dizendo pra eles cumprimentarem o prota e começar a tratar ele como se ele fosse um irmão. E isso é o que eles fazem. Enquanto isso, a raposa só pensa que esse idiota balança o rabo assim que você age como seu amigo, e com um sorriso no rosto, enquanto planeja pegar os gêmeos e vazar. Prota então chama os gêmeos e pergunta pra eles, afirmando com eles de que quando você chama alguém de irmão, é pra toda a vida. E os gêmeos concordam em servi-lo como irmão mais velho. Então ele diz que se eles são irmãos, eles têm que escolher o mais velho, né? Isso enquanto olha pro tal do raposa, um olhar meio sinistro até, já pedindo pros gêmeos saírem da sala, pois ele e a raposa iam decidir e depois contavam pra eles. E nessa hora não passava nem 3G do buraco do amigo. Então o prota fica de frente pra ele, mandando ele decidir logo. E ele tá muito feliz por dentro, soltando um você usou os gêmeos como quis, e que vai liderar eles e treiná-los da melhor forma possível. A raposa, já então desanimada, fala pro prota pegar todo o dinheiro dele, falando que ele já bateu nele e também vai roubar os capangas dele. Indignado, grita com o prota, perguntando o que mais que ele quer que ele faça, e que era pra matar ele logo. O prota, ouvindo isso, só pergunta se ele quer que ele mate ele. E o mano manda um claro, por que não? Caramba, que coragem é essa? Então o prota, sem perder tempo, mete um chute sinistro no queixo, dando em seguida uma sequência de socos nele. E a raposa pensando se era ali e agora que ele realmente ia morrer. E quando o prota para de bater, só dá pra ouvir um murmúrio, punho levantado, falando que não ouviu direito. Cê é louco? Oh, que vacilo, o prota já tá tirando com a cara do maluco. E a raposa grita, eu disse que vou te dar a chave, por favor, não me mate. Então o prota olha de forma descontraída, perguntando se é assim que alguém implora por sua vida. E a raposa respondendo, falando se devia ter sido mais educado, já que eles eram amigos. Nisso o prota só joga pra ele, de uma maneira tão forte que até quebra a porta onde os gêmeos estavam esperando. Então os gêmeos, preocupados, perguntam pra ele se ele perdeu, e ele confirma e diz pra eles seguirem somente o prota, como seu irmão mais velho. E enquanto estava jogado no chão, se sentia com vergonha e se lamentava, pensando sobre os gêmeos terem um futuro melhor com o prota. Então eles só concordam em seguir o prota, deixando o antigo irmão deles pra trás. Nisso ele fala enquanto olha os gêmeos saindo, chamando eles de carecas desgraçados e sem coração. E logo em seguida ele levanta e sobe umas escadas onde tinha mais gente, e logo o reconhecem, se perguntando aonde estão os gêmeos que andavam com ele. E o pessoal em seguida juntou em volta dele confiante, já que agora sem os gêmeos eles iam acabar com ele. E indignado ele grita, dizendo que é a raposa venenosa, chamando ele de filhos de mãe trabalhadora, falando pra todo mundo ir pra cima dele. E nisso, geral que estava lá já vai correndo pra sabugar ele no soco. E só dá pra ver um punho vindo em direção ao pessoal, e uma explosão em seguida. E é logo o prota, chamando geral de desgraçada, e grita, se querem matá-lo, então venham pra cima de mim também. Vocês não têm honra alguma, fazendo todo mundo sair de lá com um rabinho entre as pernas. E corta pra ele já fora do cassino, com os gêmeos agradecendo por terem poupado o tal do amigo. E o prota fica surpreso, pois todo mundo se perguntava o motivo dos gêmeos seguirem ele. Alguns diziam que era porque eles eram
e outros por medo. Mas aparentemente não era nada disso. E ele pensa que até mesmo numa segunda vida é difícil ler o coração das pessoas. Então vemos que no grupo mercantil, o terceiro está insatisfeito, pois desde que o prota chegou, não tem um dia sequer de paz, com ele trazendo um monte de dinheiro do nada, e trouxe 2 gigantes também. Então do nada ele toma um baita susto, por conta do barulho da carruagem chegando, e vai ver o que está acontecendo. Enquanto isso, o segundo irmão estava verificando a mercadoria. Nisso o irmão mais jovem chega curiando para saber o que tem, e fica animado, pois estava cheio de elixirs raros. Logo em seguida vemos o pai dele chegando falando que pediu tudo aquilo, e o segundo irmão indo até ele preocupado com a saúde do pai. E nesse momento o terceiro só tava curioso sobre o uso dos elixires, pensando que talvez sobre algum pra ele. Já o pai dizia que todos aqueles eram pro prota, e nesse mesmo instante o terceiro congela, embranchou o bichinho, e inconformado vai perguntando se é tudo pro irmãozão, vulgo o protagonista, e ressalta, tudo isso? Então o pai dele já manda real, falando que um único elixir não vai mudar o destino deles, e que aquilo é o mínimo que eles poderiam fazer, falando que ele entrou em contato com vários chefes de filiais, velhos amigos e até grandes mercadores para ajudar na compra dos elixires, e que era para compensar o erro de deixar o Gu Yanyu, que foi de F há uns momentos atrás, como capitão da escolta, e que ele quis fazer pelo menos isso para compensá-lo. Então o vice-capitão que estava ao lado do líder comenta sobre essa ser uma ótima ideia, elogiando o prota, enquanto o terceiro fica de fundo ali, quase invisível, coitado. Então o mais jovem tá puto, porque todo lugar o prota era o assunto, indignado que não ia ganhar nem sequer um elixir, dizendo que isso era uma discriminação, chamando todos de desgraçados, e se pergunta que tipo de milagre o prota teve, e qual que era o segredo. Nisso vem o prota sem freio carregando uma pedra enorme, derrubando o terceiro que estava no caminho, e nesse momento ele percebe que o prota está se esforçando também, e continua seu treinamento durante a tarde toda. Lembrando de como foi a luta do seu irmão com Gu Yanyu, ele tenta simular os ataques dele, porém sente que não parece nada com o que ele se lembrava. Então o prota aparece do nada perguntando o que há com ele. Nisso o mais jovem fica assustado, quase que infarta, e já se encolhe todo por conta do susto. Porém o prota pede para ele tentar recriar a técnica de espada, elogiando que ele copiou muito bem o golpe final daquele cara. Então o mais jovem com vergonha percebe que o prota estava de olho nele há um tempo, porém ele ainda assim pega sua espada e desfere um golpe que copiou muito bem, mas o prota tem uma opinião diferente, dizendo o quão horrível foi aquela estocada, e avança dando um soco no moleque, que por milagre consegue se defender, porém deixou a guarda baixa e entrou em pânico, se encolhendo de novo, perguntando se não poderiam somente conversar. Mas no momento que percebeu que o prota não estava ouvindo ele pegou a espada para avançar, porém quando olhou de novo, cadê? Ele tinha sumido, e logo em seguida aparece atrás dele, indo dar um soco. Então comenta que quando as pessoas são encurraladas, elas costumam usar seu maior trunfo. Então quando o prota já estava prestes a acertar aquele soco, o terceiro cai no chão, pensando que ia morrer. Nisso o prota começa a explicar sobre a técnica do maluco, falando sobre ela ser uma técnica de assassinato, e que ela tem que ser usada no momento exato, e conclui dizendo que se ele pudesse mover mais rápido do que esse instante de hesitação, então o resultado já havia sido decidido, pensando sobre como ele não teria nem dado a chance para aquele cara sacar a espada, frustrado por não ter nem metade da força de antes. E se aquela surra é nem metade da força do protagonista, eu estou extremamente ansioso para ver como ele vai ficar quando recuperar toda a força. E que não tinha como ele estar satisfeito por ter derrotado aquele cara, mesmo que ele é o rei dos punhos, falhou em superar algumas pessoas, e era inaceitável ele estar tão fraco agora, querendo ficar até mais forte do que antes. E o cara ficou muito sério e determinado do nada. Então, interrompendo o pensamento do prota, uma criada chega avisando que tem visita. Então o prota dá um peteleco no irmão mais novo por ter xingado ele antes, e foi merecido, e sai pra ir de encontro com a visita. Nisso vemos um pessoal comentando sobre o prota, sobre ele ter aprendido artes marciais, e que era impossível, duvidando sobre ele estar diferente de antes. E aparentemente um deles era Gu Yong, que enquanto estava bêbado andando à noite, viu o prota e outros 2 gigantes. Só que no momento seguinte ele vomitou, e quando olhou de novo, ele já tinha sumido. Então agora animados para encontrar o jovem mestre, eles vão abrir a porta onde o prota está, para ver se ele ainda era o mesmo de antes, e se depara com o prota sem camisa, blindão, e surpreso eles congelam, logo fecham a porta novamente. Então o pessoal desesperado pergunta se era o mesmo jovem mestre de antes, ou era algum outro filho adotado do Lorde, se perguntando se tinham bebido demais, e se estavam vendo coisas, lembrando de como ele era antes e como ele está agora. Nem planta cresce natural, é bomba, certeza. Então o prota
Prota aparece na porta, assustando-os e pedindo para eles entrarem de uma vez, enquanto eles pediam ajuda do medo que estavam. Logo após, os 4 se juntam numa mesa e nos é mostrados 6 títulos autoproclamados, 4 reis celestiais do vinho e mulheres, tendo como membros o esperançoso não sei como fala o nome desse cara, síndrome do instinto irritável Jujariang, só nome difícil, herdeiro mais novo do estabelecimento de escolta, o Guyun, eu adoro nomes em coreano que eu não sei falar nenhum, e o infame herdeiro do grupo mercante, Lee Jin-yong, o nosso prota. Esse é o único que eu consegui falar e olhe lá, foi mais ou menos ainda. E todos se reuniram quando ouviram o rumor do prota ter retornado, mas ele estava desconfiando deles, por conta da experiência anterior que ele teve com o amigão dele. Mas lembra também que o dono anterior do corpo tem momentos bons com esses outros rapazes. Então eles começam a conversar, até comentam sobre ele estar mais intenso agora, levantando o braço dele perguntando se treinou em segredo. Ainda assim, um dos 4 trapalhões percebe que o prota aprendeu artes marciais, pois sem isso não daria para ter mudado tanto. E continuam falando sobre os rumores, sobre a derrota do Yoang Yu, perguntando quem o ensinou. E o prota simplesmente responde: foi sorte. E os amigos ficam falando que foi um daqueles encontros fatídicos. E nessa hora o prota fala que Lin Jinyan está morto, deixando aquele clima de velório sinistro na mesa. E um dos amigos pergunta qual os planos dele agora. E o prota quase solta sobre o culto demoníaco, porém corrige falando sobre divinos vinculados à sua seita. Quase que vazou informações ali. Então fecha a cara de novo, falando que não tem interesse em nada além de ficar mais forte. Nisso todo mundo fica inquieto, se perguntando o que deu nele e se eles estão na casa certa. Mas um deles começa a lembrar da última conversa que tiveram antes dele ir pro exílio que ele estava antes. Esse amigo estava o apoiando nessa época e, feliz por ele, quer comemorar com um drink para todos na mesa. Prota então sorri dizendo que parece que até Jinyan tinha amigos de verdade e pergunta se eles mudaram também. Porém, eles começam a rir falando que se mudassem tão facilmente, não seriam eles. Então Prota broxou na hora e só quis parar de falar sobre isso. E um deles pensa sobre como eram sapos num poço antes, mas isso mudou. Um deles escalou esse poço e viu o mundo. E quando foram se despedir, apoiaram o Prota para continuar treinando e não apanhar por aí, dando parabéns pela mudança. Ai, que lindo, cara, vou chorar. Tá ligado no seu grupo de amigo que tem um que dá certo? Então, eu acho que eu não tenho muitos amigos. Nisso o grupo foi embora conversando entre eles, de como o maior fracasso é aquele que voltou todo crescido, enquanto os outros se sentem sozinhos e vão para a segunda rodada na casa de doce e perfume. Essa casa aí tem mais cama que deveria, eu acho. E nessa casa vemos o líder do clã da pequena divindade puto, pois o Yang Yu morreu, perguntando pro subordinado do clã se o prota é tão forte assim. Ele logo confirma, falando que não foi nem 30 golpes e o cara já tinha morrido. E tentando saber mais, o líder pergunta que arma ele usou, assim descobrindo que ele usou somente os punhos, e com um tom de desprezo fala que é uma vergonha um espadachim perder para alguém que usou somente os seus socos. Nisso, o NPC do clã pergunta sobre a vingança, e o líder diz que como eles poderiam buscar vingança para um duelo justo e aberto, deixando claro que eles não são bandidos. Então o maluco já fica puto, gritando, dizendo que eles eram amigos, porém no mesmo instante, sua cabeça é cortada. É louco, que agressividade. Então o líder olha com um olhar de desprezo e pergunta pro corpo morto que faz amizade com um covarde. Isso é louco, isso aqui deu até uma sensação ruim. Logo em seguida, ele pede para um dos seus subordinados retirarem o corpo dali. Nisso, ele vê que sujou a moça que estava presente, Sura, e conforta ela. Falso demais. E logo em seguida sai para ir discutir sobre o grupo mercante, que como eles se recusam a pagar as taxas e ainda mataram o maninho. Então ele pergunta para os outros que estavam na sala como eles iriam lidar com isso. Então eles falam que o grupo mercante sabe quem são eles e pergunta se ele vai matá-los. Mas o líder novamente diz que não vai sair matando pessoas assim, indo em direção à saída da casa. E aqui vemos que os amigos estão indo de encontro com eles. E um deles ouve ele falando que querem dinheiro do grupo mercantil, comentando quanto valeria o jovem
herdeiro daquele grupo. Nisso, esse amigo sai dali e vai em seguida no meio da noite avisar o Prota. E a reação do Prota não foi como ele esperava. O Prota ficou emocionado até. Sem ligar muito, se lembra desse clã, falando que eles e o clã Yoang estavam planejando um golpe juntos. O Prota então pergunta onde eles estão e chama o amigo para dentro, dando uma roupa preta para ele. E o amigo já tá perdido, sem nem mesmo saber onde eles estão. Enquanto isso, o Prota pergunta se ele sabe onde fica a base do clã da seita da pequena divindade, e que era para eles se trocar rápido, pois eles tinham que voltar antes do café da manhã. E aqui eles viraram ninjas do nada. Então o cara fica em choque, pois iam somente ele e o Prota para a base dos caras, pontuando que lá está todo o pessoal do clã e que eles são apenas 2 pessoas. Então o Prota diz que não se importa o que eles estão tramando, dizendo que é exatamente por isso que vão se mover primeiro, e fala pro amigo dele, o esperançoso da Aliança Murim, liderar o caminho até lá. Quando chegam lá, o Prota vê vários guardas e diz pro seu amigo que o trabalho dele já está feito, que era somente de levá-lo até lá. Nisso o amigo pergunta qual o plano do Prota para entrar, e ele fala que ele vai esperar ansiosamente pelo próximo vídeo. Rapaziada, essa obra aqui a gente tem um protagonista muito forte, e aparentemente nesse começo ele não tá nem com a metade da força que ele tem. Então eu tô ansioso pra ver a continuação dessa obra aqui. Ela ainda tá lançando, então vai demorar um pouco pra ver a continuação. Enquanto isso, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nos outros vídeos e nas outras obras que a gente tem aqui no canal. Vejo vocês no próximo vídeo, até uma próxima e tchau!